Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um RegiosCast. Queria cumprimentar o Sandro, seja muito bem-vindo, Sandro. Olá, Geise, olá, participantes. Pessoal, antes da gente começar, aquele recadinho de sempre, ativa o sininho aqui no canal, deixa seu like, curta esse vídeo, ativa o sininho para você poder ficar sempre vendo as nossas notificações, os nossos novos vídeos que estão saindo, inclusive o mês agora de abril, tem coisa boa pra caramba pra sair, não vou dar muito spoiler não, tá? Então ativa aí o sininho para você estar por dentro. Bom, Sandro, a gente hoje vai ficar falando aqui dos números de fevereiro, que inclusive é o Regis de Números, que já está disponível no site, pessoal. Lá quando você entra no regis.org.br, tem a partezinha do Regis de Números lá, que você tem todos os dados do seu plano de benefício, tem o andamento do plano, e tem ele detalhado também, inclusive os comentários também da área de investimentos lá também para vocês. Então hoje a gente vai estar comentando um pouquinho para vocês. Mas antes disso, Sandro, vamos falar um pouquinho do cenário de fevereiro, como é que foi? Isso, é importante a gente começar falando sobre o cenário, até para poder entender o contexto de cada plano. Então, por exemplo, no mês de fevereiro nós tivemos uma inflação IPCA, uma inflação medida pelo IPCA de 0,84%, um pouquinho maior que a inflação do mês anterior, do mês de janeiro, mas inferior, por exemplo, à taxa de inflação do mês de fevereiro do ano de 2022. Com isso, o acumulado do ano ficou em 5,6%, uma taxa relativamente mais baixa do que o acumulado do ano do mês de janeiro, considerando o período de 12 meses. Com a Selic não teve, nós não tivemos alteração da meta da taxa Selic, ficou em 13,75% ao ano, enquanto o Ibovespa, que é o índice lá da Bolsa de Valores de São Paulo, ele caiu 7,49%. Nós tivemos um mês de fevereiro bastante difícil, nós tivemos diversos desencontros aí entre política monetária, Banco Central, Governo Federal e tudo mais. Tivemos a crise dos bancos, que é importante. Começou a crise bancária, primeiro lá com aqueles bancos lá dos Estados Unidos, agora já no mês de março já veio o Credit Suisse, enfim, isso tudo atrapalhou bastante o desempenho das bolsas. Como sempre oscila tudo, Sim, com certeza. O dólar, com isso, o dólar apreciou em 2,84%, fechando em 5,221%. As reservas internacionais do Brasil subiram 1,97%, fechando o mês de fevereiro em 328 bilhões de dólares. O resultado primário do governo federal, isso é importante enfatizar, tá, Geise? Porque o resultado primário ele ainda está positivo no mês de fevereiro, mas a perspectiva, vocês vão ver mais na frente, é que o resultado primário do ano fique negativo, tá? Mas ele ainda, no mês de fevereiro, ainda estava positivo em 1,2%, enquanto que a dívida bruta do governo federal fechou o mês de fevereiro em 73,1%. Essa é, digamos assim, é o cenário macro, vamos falar assim, dos principais indicadores do mês de fevereiro. Outro indicador que é importante a gente estar acompanhando, porque a gente olha o mês de fevereiro, a gente está olhando para trás. Olhando para frente, que é o relatório Focus do Banco Central, é importante entender como é que o mercado está olhando para frente. Então, o relatório Focus do Banco Central, que solta toda semana esse relatório, ele está projetando, por exemplo, um IPCA para o mês de março de 0,76%, um pouquinho menor do que o mês de fevereiro, mas um pouco acima da expectativa que nós tínhamos há algumas semanas atrás, puxado principalmente por conta do ajuste dos combustíveis, que isso já começou a colocar no preço lá das expectativas de mercado. Para o mês de abril, a perspectiva é de uma inflação um pouco menor do que a do mês de março, de 0,59%, enquanto que a inflação do mês de maio está sendo projetada em 0,40%. Isso mostra, o que esse número mostra? Mostra uma trajetória declinante da taxa de juros, da taxa de inflação, melhor dizendo. E isso pode, de repente, pode sinalizar alguma queda na taxa de juros praticada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. No entanto, as expectativas de mercado para o fechamento do ano ainda permanecem muito próximas de 6%. Em relação à semana anterior, o mercado precificou para baixo, para 5,93%, a taxa que se espera que vai fechar o ano de 2023, mas ainda muito acima do patamar estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional de 4,75%, de teto de 4,75%. Outra coisa importante é que o dólar, nas projeções do Comitê de Política
das expectativas de mercado trazida pelo relatório Fox está em 5,25, ou seja, exatamente mais ou menos igual ao que está hoje. A taxa Selic, a expectativa é que haja um corte no acumulado do ano de até 1%, no caso, fechando o ano em 12,75%. O resultado primário, que é aquele que eu falei, que está positivo até o mês de fevereiro, mas a expectativa do mercado é que nós vamos fechar o ano com uma queda de 1,02%, né, com um resultado primário de 1,02% do PIB, né, o que é muito alto, e uma dívida líquida do setor público fechando o ano em 61%. Tá? Então, digamos assim, são as expectativas do mercado para o ano de 2023. Fechando aqui a parte também do para trás, né? A questão do mês de fevereiro das NTNBs. Eu acho que é importante também a gente abordar, Geise, essa questão das NTNBs, porque elas interferem muito na rentabilidade e no desempenho de cada um dos planos, né? Dependendo da quantidade de títulos marcados a mercado que tem um plano comparativamente ao outro. Então, por exemplo, todo mundo se lembra, quem já viu os Edgecast lá atrás, percebeu que nós tínhamos uma elevação da taxa das NTNBs, né, ao longo do final do ano passado, e no mês de janeiro também nós tivemos ainda um aumento. A novidade é que em fevereiro praticamente todos os vértices das NTNBs caíram, né, com exceção do ano de 2032, todos os demais vértices caíram. Isso trouxe uma repercussão positiva nos nossos planos, né? E aí nós tivemos uma melhoria sensível no desempenho da grande maioria deles, né? E a grande questão importante aqui, Geise, é que, pegando aqui, já fazendo um recorte já para o resultado do mês de março, né? Que logo nós vamos divulgar também assim que fechar o mês, mas a perspectiva do mês de março é muito positiva, porque essas taxas que caíram no mês de fevereiro continuaram caindo, né? Esse é um recorte, pegando um recorte do dia 24 de março, praticamente todos os vértices também com queda nessa taxa. Isso vai ter uma repercussão bastante positiva nos títulos marcados a mercado que estão na carteira. Também, exatamente, e assim a gente espera, né? E agora com a divulgação do novo arcabouço fiscal do governo, né? Nós esperamos. Saiu agora, hoje, né, saiu um detalhamento do arcabouço fiscal, o mercado já reagiu positivamente, né, com relação a esse novo arcabouço, mas ainda tem informações ainda insuficientes, mas só isso já foi motivo para que o mercado gerasse algum otimismo, e isso pode refletir, por exemplo, numa queda das taxas das NTNBs, né? Então, por isso é que nós falamos que a nossa perspectiva, em termos de cenário econômico, pensando na questão dos planos, é que o mês de fevereiro já foi beneficiado por essa pequena queda nas taxas das NTNBs, e se mantiver essa trajetória, nós acreditamos que o mês de março será mais positivo ainda do que já foi no mês de fevereiro. Né? Exatamente. E assim, em resumo, foi isso que nós enxergamos aí no mês de fevereiro, já entrando no mês de março. É com alerta ainda no mês de março, né? Exatamente. Exatamente. Bom, a gente vai manter então o nosso formato, né, do Redcast. A gente teve aqui agora um pouquinho da análise do cenário, exatamente para vocês entenderem um pouco, né, o que isso impactou nos resultados dos planos, principalmente. Então, se você quer saber um pouquinho mais agora, né, sobre o seu plano, continua aqui com a gente. É isso aí. Bom, depois dessa análise, né, que teve um pouquinho de cenário que o Sandro falou pra gente, Sandro, vamos falar um pouquinho então do Brasília Prev, como é que foram os números dele em fevereiro, o que tem de novidade, notícia boa? Notícia boa, o Geise, participantes do Brasília Prev, muito boa. O Brasília Prev, que já está em 1,3 milhão de patrimônio, né, atingiu agora no mês de fevereiro 1,3 milhão de patrimônio, teve uma performance de 1,08 no mês, mas um acumulado do ano, que é o mais importante, né? Está com um acumulado do ano de 2,27%. Né? Se você comparar, por exemplo, com o IPCA mais 4, que é o referencial do plano Brasília Prev, ele teve uma performance de 113% sobre o referencial de IPCA mais 4. Né? Você tem uma ideia, até se você for comparar com a taxa Selic, né? A taxa Selic no acumulado do ano de 2%. Né? Então, ele deu uma rentabilidade aí de 113% no caso, em relação ao seu referencial. Então, a gente está muito feliz, muito contente, né, com o plano Brasília Prev. Né? Ele é um plano que tem praticamente, só tem renda fixa, né?
dentro dele, né? Praticamente a 100% em renda fixa dentro do plano Brasília Prev, mas assim, o mais importante, que 80% dos recursos alocados no Brasília Prev estão em títulos públicos federais. E esses títulos estão comprados a uma taxa média de 6%. Então, é uma taxa média muito alta. Então, nós temos e aí, como esse grosso da acumulação dos recursos do Brasília Prev vem acontecendo no último trimestre, início deste ano, então ele é um plano que nós estamos aproveitando exatamente o maior pico da taxa de juros das NTN-Bs, né? Além disso, alguns recursos também de caixa nós estamos aplicando em LFT também. E a LFT hoje, sozinha, por si só, já dá uma performance muito boa, né? Acima de IPCA mais 7. Então, o mês de fevereiro foi muito positivo, né? E no acumulado ano mais positivo ainda, né? De 113% de performance. Então, assim, nós recomendamos, né? Quem ainda não colocou seu filho, sua filha, né? Seu neto, sua neta, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, enfim, a família toda, né? Esse plano permite a adesão de participantes, de familiares dos seus familiares até o nível de 3º grau. Então, não perca essa oportunidade, né? E agora, no mês de março, né, nós tivemos uma novidade boa. Apesar de estarmos falando do mês de fevereiro, né, mas no mês de março tivemos uma novidade. Vamos lá. Exatamente. Nós tivemos agora a adesão de mais um instituidor no Plano Brasília Prev, né? O Conselho dos Pastores Evangélicos do Distrito Federal, que agora já podem fazer a adesão no plano. Os associados, né, do Conselho dos Pastores Evangélicos podem entrar agora no plano Brasília Prev. Então, além da EBRD, né, agora a Associação Nacional dos Empregados da EBRD, os associados da ABR, né, e os participantes da REGES, além desses, agora também o Conselho dos Pastores Evangélicos do Distrito Federal também vão poder, os seus associados, né, vão poder aderir ao plano Brasília Prev, né, que é um plano que está aí de vento em popa, crescendo em patrimônio, crescendo em rentabilidade. Né? Crescendo o número de instituidor também. Número de instituidores, né? Exatamente. Né? Então, nós estamos muito felizes aí com a performance do mês de fevereiro do Brasília Prev. Sim, é bom também reforçar, Sandro, que o legal do Brasília Prev é que, como é um plano instituído, né? Então, se você tem um plano e você quiser levar para sua família, você pode. Então, se a outra pessoa da sua família tiver o plano, ele consegue abrir também aquela janela ali para a família. Né? Então, ele vai se expandindo na família toda e você pode levar previdência para todo mundo. Na minha família está todo mundo dentro do Brasília Prev. Já virou presente de aniversário. Claro, exatamente. Eu já não dou mais presente, brinquedo, essas coisas, não. Roupa, eu dou agora Brasília Prev. Para quem acompanha aqui o Regis Sky já sabe que isso aí já é uma dica que a gente tem dado. Tem tempo e que é muito boa também para dar de presente. É isso aí. Bom, esses foram aqui os números, né, do Brasília Prev no mês de fevereiro. Você continua aqui com a gente no nosso YouTube, né? Se inscreve no nosso canal, dê um like aqui no vídeo, se inscreve, né? Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Inclusive agora no mês de abril tem umas coisas bem legais que estão vindo. Vai ser aniversário da Regia 18, então vai ser um mês inteiro aí de comemoração. A área comercial preparou um material bem bacana, né? Uma promoção o mês todo. Fica de olho em nossas redes aí, você vai poder participar também. É isso aí. A gente vai ter um evento também de prestação de contas no dia 13 de abril, que vai ser feito presencialmente aqui do lado da Regios, no CNTC. Todos estão convidados. Exatamente, todos estão convidados. É um evento bem legal, para quem não conhece, é um momento que a diretoria conversa, né, da prestação de contas de todo o exercício de 2022 e também presta esclarecimento e tira dúvidas dos participantes. Então, é um momento bem bacana, né, de estar próximo do participante, você tirar dúvidas também, e conhecer a Regios também, né, então... Com certeza. É bem bacana. E a gente também está nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, para você poder estar vendo o que está acontecendo. Mas eu não vou falar muito não, né, Sandro? Deixa acompanhar lá, né, para você poder saber. Exatamente. Então, mês que vem a gente está aqui para poder falar os números de março. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.